Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos felizes de estarmos mais uma vez na presença do Senhor, podendo adorá-lo, exaltá-lo e glorificá-lo na beleza da sua santidade. Quero louvar a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede nessa noite de poder estarmos aqui juntos, adorando e exaltando ao Senhor Jesus. É um privilégio quando podemos estar na presença de Deus, podendo adorá-lo na beleza da sua santidade. Glória a Deus. Quero agradecer também a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, porque se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui nessa noite. Então eu louvo a Deus por tudo o quanto o Senhor tem nos proporcionar. Queridos, eu convido aos irmãos para que abram as vossas Bíblias na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. A palavra que o Senhor assentou ao meu coração para estar compartilhando com os irmãos nessa noite. Agradeço ao nosso pastor pela confiança de estar nos outorgando a tribuna nessa noite para estarmos compartilhando a palavra com os irmãos. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo de número 12, bem conhecido. Quantos encontraram, pode dizer amém? Amém. Eu gostaria de ler alguns versículos, do versículo 1 até o versículo de número 10, que diz assim: em verdade que ninguém convém gloriar-me, mas passarei as visões e as revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu, e sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Queridos, esse é um texto bastante conhecido de toda a igreja, a segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Sabemos muito bem que na Bíblia Sagrada nós temos 2 cartas endereçadas a esta igreja, e a primeira carta aos Coríntios, Paulo vai tratar de algumas dissensões que estavam havendo dentro da igreja, uma carta mais teológica do apóstolo Paulo, onde ele vai falar sobre os dons espirituais, sobre como cuidar destes dons, sobre as dissensões que estava havendo dentro da igreja. A igreja de Corinto era uma igreja onde muitas pessoas
de etnias diferentes congregavam naquele lugar. Tinha judeus, tinha helênicos, tinha romanos, então tinha muitos gentios, pessoas de diversas etnias congregavam naquela igreja, e por isso estavam havendo algumas dissensões. E agora o apóstolo Paulo se sente na necessidade de escrever algumas cartas para admoestar aquela igreja. Para que os irmãos tenham uma ideia, muitas discussões acerca de alimentação, de casamento, de orientação sexual estava havendo naquela igreja. Então Paulo, ele vai usar a primeira carta à igreja de Corinto para ensinar a igreja da maneira a qual o evangelho de Jesus Cristo haveria de ser pregado e obedecido dentro daquela igreja. Já a segunda carta aos Coríntios já é uma carta mais apologética de Paulo. Paulo, ele já vai em defesa daquilo que ele acredita. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele vai defender a sua fé cristã, a autoridade apostólica, na qual ele aprendeu do próprio Senhor Jesus Cristo. Eu acho interessante essa história, porque na igreja de Corinto haviam muitos judaizantes, muitos pseudo-doutores que congregavam naquela igreja, e que por ter alguns dons espirituais, achavam que eram superiores aos demais irmãos, achavam que eram, se vangloriavam e achavam que eram superiores aos irmãos. Então Paulo vai usar a segunda carta para refutar essas coisas que estavam sendo administradas na igreja. E eu acho interessante aqui no capítulo 11 deste mesmo livro de 2 Coríntios, Paulo vai começar a refutar, falando das suas experiências para a igreja. Mas o que eu acho interessante é que Paulo não vai falar das curas que ele efetuou. Eu acho interessante que Paulo vai dizer à igreja, mas não vai se vangloriar pelas mensagens que ele pregou, pastor Vitor. Mas Paulo vai dizer: eu me alegro quando eu passei fome, quando eu enfrentei naufrágio, quando muitas vezes eu estava pregando o evangelho e me colocaram para fora da cidade, quando muitas das vezes eu estava orando e as pessoas queriam me apedrejar. E ele começava a dizer as suas experiências quando ele estava pregando o evangelho, enquanto muitos na igreja estavam se vangloriando pelos seus dons, pela sua boa oratória, o seu bom relacionamento. Paulo dizia: eu sofri, mas eu sofri por amor ao evangelho de Jesus Cristo, e é por isso que essa igreja está viva na presença de Deus. Enquanto os falsos mestres se vangloriavam e exibiam um evangelho de vitórias, pseudo-vitórias, Paulo apresentava um evangelho das cicatrizes. Aleluia. Se eu fosse perguntar para os irmãos aqui, quantos estão vivendo o evangelho das cicatrizes, eu tenho certeza que muitos levantariam a mão e iam dizer: eu estou vivendo o evangelho das cicatrizes. Irmão, deixa eu dizer uma coisa: a tua caminhada, a tua história pode não estar sendo fácil, mas eu quero te dizer que Deus está no controle da situação da tua história. Aleluia. Paulo também enfrentou as mesmas coisas que nós estamos enfrentando nos dias atuais. Perseguições Paulo enfrentou, fome Paulo enfrentou, nudez Paulo enfrentou, mas o Senhor estava com ele. E da mesma forma que Deus estava com Paulo, Ele também está contigo, Ele também está com a igreja do Senhor. Aleluia. Vale a pena a gente seguir o evangelho, vale a pena a gente obedecer essa palavra, vale a pena a gente se vangloriar na presença do Senhor Jesus. Aleluia.
E Paulo agora ele vai escrevendo a carta. E no capítulo que nós lemos, o capítulo 12, Paulo vai falar de si mesmo, mas é interessante que ele não usa o pronome eu. Ele não vai se intitular. E aliás, toda vez que Paulo ia escrever as suas cartas, ele nunca dizia eu, apóstolo, mestre, doutor. Não, ele dizia eu, Paulo, servo de Jesus Cristo. Porque para Paulo interessante não era o título, para Paulo interessante não era a carteirinha que ele tinha, para Paulo interessante não era a posição, não era a cadeira. Para Paulo o interessante, o mais importante era o evangelho de Jesus Cristo, a qual ele pregava e a qual ele vivia. Aleluia! Então ele se apresentava: eu, Paulo, apóstolo e servo de Jesus Cristo. E quando ele se apresentava, quando ele vai falar aqui no capítulo de número 12, para a gente ganhar tempo, ele vai então nessa carta aos Coríntios agora, que é mais apologética, ele vai defender agora o seu apostolado, porque os judaizantes da igreja, os pseudos mestres, queriam colocar em xeque o seu apostolado, queriam colocar dúvida no seu apostolado. Então Paulo se sente agora na necessidade de falar um pouco sobre as suas experiências, e ele vai dizer: em verdade que não convém gloriar-me. E ele começa dizendo: mas passarei as visões e revelações do Senhor. Ele já começa dizendo que o que ele vai falar não é dele, o que ele vai contar aqui não é dele, não é de propriedade dele, mas ele recebeu do Senhor diga em visão. O interessante, pastor Carlos, é que essa palavra aqui no grego visão é a mesma palavra lá de Gênesis capítulo 15, claro que no hebraico merrazê, e merrazê não significa visão de enxergar, merrazê significa visão de observar o sobrenatural. Aleluia! É enxergar o que você com os olhos humanos não consegue ver. Foi o que Abraão viu lá em Gênesis 15, quando Deus o tomou e mostrou para ele o céu. Aleluia! E disse para ele: está olhando esse céu, está olhando as galáxias. Abraão: estou olhando, Senhor. Assim será a tua descendência. É a mesma visão que Deus estaria dando para Paulo aqui. E Paulo está dizendo: eu vou passar para vocês algo sobrenatural, não é do homem, é algo que Deus me mostrou. E aí ele começa: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Oh glória! Isso aqui é lindo, irmãos, porque isso aqui aconteceu há 14 anos atrás, do momento em que ele estava escrevendo a carta. Quando aconteceu isso aqui, Paulo não tinha saído nem na primeira viagem missionária ainda, pastor Vitor, e Deus já havia visitado Paulo. Aleluia! É sinal de que quando Paulo saiu na primeira viagem missionária, Paulo já tinha experiência com Deus, porque ninguém faz a obra de Deus se primeiro não tiver experiência com Ele. Aleluia!
Tenha experiência com Deus, irmão. Tenha experiência, tenha particular com Deus. Aleluia. Paulo, antes de sair para fazer a obra, ele teve experiência com Deus. Deus o visitou e Deus mostrou para ele. E ele começa dizendo: conheço um homem. Ele vai usar a terceira pessoa aqui. Ele não vai dizer foi eu que vi, não. Ele vai falar: conheço um homem, para que eu não me glorie. Eu conheço alguém em Cristo, que há 14 anos, se no corpo ou fora do corpo eu não sei, mas Deus sabe. Ele não sabe se foi um arrebatamento de sentidos, ou se realmente ele foi tomado até o céu, como foi Enoque. Aleluia. Mas uma coisa ele sabia: Deus me mostrou coisas inefáveis. Oh, aleluia. Deus mostrou para Paulo que um dia vai mostrar para você, irmão. Paulo viu coisas que ao homem natural não tem condições de mostrar, mas um dia, e esse dia está perto, a igreja do Senhor vai ser arrebatada também, e vai ver aquilo que o homem, aleluia, natural não pode ver. Quantos estão esperando esse dia? Levanta a mão, aleluia, adore, exalte, porque esse dia está chegando. Pegue na mão de quem está do teu lado e diga para ele: esse dia está chegando, meu irmão. Esse dia está chegando. Ei, não é só Paulo que vai enxergar, não é só Moisés que vai enxergar, não é só Davi que vai enxergar, você também vai enxergar. Oh, aleluia. Fui arrebatado. A palavra aqui é arpazo, é a mesma palavra de 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo 17. Quando nós que estivermos vivos, Paulo disse, seremos arrebatados. Oh glória, oh glória. Você vai sair da terra, irmão. Se você estiver vivo naquele grande dia, você vai ser tomado, aleluia, no arpazo. Vai ser tomado, tirado, é ser tomado com força. Nada vai te segurar aqui. Será que você está preparado para esse dia? Será que nós estamos preparados para esse dia? Tem muita gente, pastor, que já não acredita mais que esse dia vai acontecer, mas nós estamos em uma igreja pentecostal que ama a palavra, que crê nas escrituras e sabe que Jesus está voltando. Eu lembrei daquele hino agora que Esteve Jacinto canta. Você já imaginou como será naquele dia? Você já imaginou como será? Oh, aleluia, eu sinto a presença dele aqui. Tá perto, irmão, tá perto. Tá perto. Tá perto, será que tu pode sentir que tá perto? Aleluia. Tudo vai ficar aqui, irmão, mas a igreja vai se encontrar com Jesus. Abarachara bacana. Foi arrebatado. E ele diz, olha que interessante, foi arrebatado até o terceiro céu. Diga, o terceiro céu. Para os judeus, irmãos, eles acreditam que existem 7 céus. É chamado em língua hebraica de Sheva Shamayim, 7 céus. Mas nós cristãos, segundo as escrituras, acreditamos que existem 3 céus. O primeiro céu é conhecido como o céu Uranus, é o céu atmosférico, é esse que nós olhamos a olho nu
e conseguimos enxergar a atmosfera, esse nós consideramos como o primeiro céu. Esse é o céu aonde voam os pássaros, aonde estão as nuvens. Mas também existe o segundo céu, e o segundo céu é chamado de Mesoranos. Este céu é onde está os cosmos, estão os cosmos, o espaço, as estrelas e todas as suas galáxias estão contemplados ali. Mas Paulo não foi levado só no primeiro céu. Paulo não foi levado apenas no segundo céu. Paulo rompeu as barreiras, aleluia, da gravidade. E Paulo, ele foi até, a Bíblia diz, o terceiro céu, que se chama Eporanos, que no grego significa o céu invisível aos olhos do homem. É o céu que você está caminhando para ele. Diga para quem está do teu lado assim: irmão, vale a pena, porque este céu o homem natural não viu. Este céu, poucos na Bíblia tiveram o privilégio de chegar até lá, irmão. Poucos na Bíblia tiveram o privilégio de ver, aleluia, Isaías, o profeta Isaías, lá no capítulo de número 6, quando ele estava no templo, a Bíblia diz que Deus o arrebatou em sentidos, e ele, quando abriu os olhos, o texto diz: e eu vi, aleluia, e eu vi alguém assentado em um alto e sublime trono, cuja orla das suas vestes enchia todo o templo, aleluia. E eu vi serafins voando ao redor daquele grande trono, e os serafins diziam: Kadosh, 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 Elohim Tsavaot, ou seja, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Está preparado para ver o sobrenatural, meu irmão? Está preparado para ver o sobrenatural, minha irmã? Esse dia está chegando. Glória. O Senhor está me impulsionando a dizer nessa noite: este dia está chegando. Foi arrebatado ao terceiro céu. E no versículo 3 e 4 ele vai enfatizar. Eu não sei se foi no corpo ou fora do corpo. Aí olha no 4, ele vai dizer: e foi arrebatado ao paraíso. Aqui quebra, irmão, toda a falácia de quem não acredita que existe um paraíso. Oh glória! Paulo viu, João viu, Isaías viu. Oh glória! E você e eu vamos ver também. Foi levado ao paraíso. E olha que interessante. E ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Eu acho interessante aqui, irmãos, e eu parei para meditar nisso, pastor, é que todos os outros que tiveram essa mesma oportunidade descreveram o que viram. Quando Ezequiel viu, lá no rio Quebar, o céu aberto, e ele viu o trono do Todo-Poderoso, eu fico imaginando essa visão. E ele viu seres com 4 rostos, todos tinham olhos, tinham mãos, tinham asas. O trono andava de um lado para o outro, aleluia.
E para onde o trono andava, a glória de Deus se manifestava, porque aonde está o trono de Deus tem glória. Eu vou repetir: aonde está o trono de Deus tem glória. Aonde está o trono de Deus tem glória. E ele começou a descrever com uma gama de detalhes os seres que estavam lá. Se você pegar o livro do Apocalipse, no capítulo 1, pastor Marcelo Leandro, você vai ver que João começa a detalhar quem ele está vendo. Os seus olhos eram como chama de fogo, os seus cabelos eram brancos como a pura lã. Aleluia, ele vestia uma veste longa, fina e comprida de linho. Aleluia. Os seus pés eram como latão reluzente, como se tivesse tirado de uma fornalha de fogo ardente. Na sua coxa estava escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. No Salmo 24, um dos salmos mais lindos da Bíblia, na minha opinião, Salmo 24, quando Deus agora abre os olhos espirituais de Davi, irmão, 800 anos antes do acontecimento. Aleluia. Porque Deus é assim: não tem passado, não tem presente, não tem futuro. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. O passado, o presente e o futuro para Deus é a mesma coisa. Ele não é temporal. Então Deus tinha a capacidade de abrir os olhos de Davi, pastor João, 800 anos antes, para mostrar para ele a entrada triunfal de Jesus no céu. Oh glória! Nesse céu que eu estou pregando para você hoje, não é um céu de mentira, não é um céu de carochinha, não é um céu de história de gibi, é um céu verdadeiro que você e eu vamos para lá. Quem está aguardando esse céu? Deixa eu ver quem está aguardando esse céu. Você já pode adorar, você está indo para lá. Você está indo para lá, meu irmão. Estão tentando te tirar do céu, mas não vão conseguir. Deus está mandando dizer: estão tentando tirar você do céu, mas não vão conseguir, porque você foi comprado pelo um precioso preço. Você foi comprada pelo precioso preço, e Deus não está a fim de negociar você. Alavai o súbria, alamanto de canacé. Deus não vai negociar você. Eu sinto a presença dele aqui. O trono de Deus está voltado para este lugar nessa noite. E aonde o trono de Deus está, tem glória. Paulo está contando a revelação para refutar aqueles falsos mestres que achavam que estavam por cima da carne seca. Aí Paulo diz: então deixa eu dizer uma experiência que eu tive há 14 anos atrás. Deus levou ele ao paraíso.
E o interessante é que ele não viu, mas ele ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Todos os outros que nós comentamos aqui viram e escreveram. Paulo diz: eu não sou capaz. O que eu vi e o que eu ouvi, eu não tenho capacidade para descrever. Oh glória! Eu fico pensando, pastor Daniel, o que é que Paulo viu aqui, a tal ponto dele dizer: com palavras humanas eu não consigo descrever o que eu vi. Oh glória! E no versículo 5 ele vai dizer: de um assim eu me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Paulo está dizendo: eu não quero que por causa da revelação, por causa do dom, porque tem gente que confunde, irmão. Dom Deus dá para qualquer pessoa, agora unção, o segredo é ter dom e unção, porque dom sem unção, irmão, é só alguém que faz algo de uma maneira extraordinária, de uma maneira diferenciada. Mas quando é dom com unção, você não precisa fazer força, você não precisa falar bonito, você não precisa, irmão, ser tão afinado, porque quando você abre a boca, a unção de Deus que está em você, ela exala, aleluia, e ela salva até mais perdido pecador. Não é por causa do teu dom, mas é por causa da unção de Deus que habita em você. Então ele está dizendo: eu não vou aqui falar essas coisas para que vocês acham que eu sou alguma coisa, mas por causa da revelação, para que eu não me exaltasse. Versículo 7: pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Aí ele diz: a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Eu não quero aqui entrar no mérito do espinho na carne, porque nós sabemos que existem algumas vertentes para isso, mas não é o foco da mensagem nessa noite. O foco é que Paulo está dizendo: olha, para que eu não me exaltasse pela revelação que Deus me deu, um inimigo, um mensageiro de Satanás, me esbofeteou, a fim de eu não me exaltar. Aí olha o versículo 8, eu gostaria que você prestasse atenção, que nós vamos caminhando para a conclusão. Olha o versículo 8, será que você pode ler comigo? Se puder colocar aqui na tela para os irmãos lerem comigo, por gentileza, versículo 8, 2 Coríntios 12, vamos todos juntos? 1, 2, 3, acerca... Vamos ler novamente, irmão? Vamos todos juntos? 1, 2, 3. Acerca do qual orei ao Senhor. Olha para mim aqui, irmão. Quantas vezes ele ora ao Senhor?
Isso é sinal que na primeira vez que ele orou, Deus não respondeu nada. Eu estou falando de Paulo, irmão. Eu estou falando do maior plantador de igrejas do Novo Testamento. Alguém poderia olhar para Paulo, pastor Tito, e falar assim: Paulo é assim com Deus, então automaticamente ele vai orar e Deus vai responder. Mas não é o que o texto nos mostra. Nas entrelinhas aqui do texto, o texto está dizendo: e Paulo, eu orei. Ele está dizendo, acerca do qual 3 vezes eu orei. O texto ele não é claro em dizer qual foi o tempo de distância de uma oração para outra. Mas o interessante aqui é que Paulo precisou orar 3 vezes ao Senhor. E isso eu aprendo que às vezes não é na primeira oração que você faz que Deus vai te ouvir. Às vezes a gente vai orar, irmãos, e Deus vai fazer. Você lembra da história da mulher Sirofenícia? Aquela mulher grega que foi correndo atrás de Jesus. Jesus estava passando pelas terras de Tiro e de Sidom, e aí a Bíblia diz que aquela mulher corre atrás de Jesus e começa a clamar para Jesus: Senhor, Senhor, cura minha filha, Senhor, a minha filha está endemoniada, Senhor, eu preciso. E Jesus andando e ela correndo atrás de Jesus. Aí os discípulos chegam para: mestre, despede essa mulher que ela veio atrás do Senhor aí gritando, está chamando a atenção de todo mundo, despede ela. Aí Jesus olha para o discípulo e fala assim: avisa ela que eu não vim dar pão aos cachorrinhos, mas primeiro aos filhos de Deus, ao povo de Israel. Aí a mulher entra pelo meio da multidão e fala: eu sei, meu Senhor. Oh, aleluia. Jesus anda e não ouve o clamor dela a princípio. Se ela tivesse desistido e indo embora, a filha dela provavelmente teria morrido endemoniada. Mas como ela insistiu, mesmo no silêncio, Deus está falando aqui nessa noite. Mas porque ela insistiu, mesmo no silêncio, ela disse: meu Senhor, eu sei que o Senhor veio para Israel, mas os cachorrinhos, Senhor, também se alimentam das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ela estava dizendo: Senhor, eu sei que tu veio para Israel, mas se sobrar alguma coisinha para mim, oh, aleluia, eu não preciso de muito não, eu preciso só da tua atenção. Eu não preciso de muito. Tem gente que está clamando aqui e está querendo desistir, e está querendo parar, está dizendo: Deus não me ouve, Deus não está olhando para mim. Deus está dizendo: continua, continua, lá e chorábia. A tua perspectiva não é a perspectiva de Deus. Se fosse na perspectiva de Paulo, ele queria que Deus tivesse atendido a oração dele na primeira vez que ele orou. Mas o texto diz: orei 3 vezes ao Senhor. E aí eu quero entrar em outro detalhe. Porque Paulo orou 3 vezes, pastor Vitor, e quando Deus respondeu, aí ele pensou: agora Deus vai falar o que eu quero ouvir. Oh, glória. Porque a gente é assim, a gente ora, e não é errado, tá, irmão? Tem que orar mesmo crendo que Deus vai responder a tua oração. E às vezes Ele vai responder o que você quer ouvir, sim, mas às vezes Ele vai responder o que você não está esperando ouvir. Mas sabe qual é o interessante de tudo isso?
que se ele te responder o que você quer ouvir, ou te responder o que você não quer ouvir, o importante é que ele te respondeu. Oh glória, oh glória. E aí quando Deus responde, no versículo 8, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse no versículo 9: a minha graça te basta. Talvez Paulo pensou aqui, quando ele me responder, pastor Fábio, ele vai responder: pode ficar tranquilo, Paulo, eu vou tirar esse inimigo da tua vida, ele não vai mais te esbofetear. Pode ficar tranquilo, Paulo, vou acabar com ele, vou tirar o teu espinho. Mas quando Deus abriu a boca para falar para ele, disse: Paulo, a minha graça te basta. E ele continua dizendo: porque o meu poder se aperfeiçoa, não é na tua fraqueza, é na fraqueza. Porque não era só na fraqueza de Paulo, é na minha, é na tua, aleluia, é na de todos nós que estamos aqui. Paulo se sentiu fraco, irmãos. Paulo era como cada um de nós. Às vezes nós olhamos para os homens da Bíblia e achamos que esses homens eram super homens, super mulheres, mas eram homens e mulheres como nós, que enfrentaram adversidades, problemas, mas acreditavam num Deus que resolvia todas as coisas. Eu consigo enxergar aqui Paulo cansado, a ponto dele fazer essa oração: Senhor, tira de mim isso, desvia de mim isso. É uma oração de quem está cansado. Paulo aqui estava cansado, no auge da sua fraqueza, e ele pediu socorro. Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmão, olha para mim aqui, não é pecado ficar cansado. Não é pecado ficar cansado. Não é vergonha reconhecer que em algum momento você ficou cansado. Irmão, Moisés se cansou. Lembra da batalha contra os amalequitas? Ele subiu com Arão e Ur lá no topo do outeiro, enquanto Josué estava lá embaixo lutando contra os amalequitas. A Bíblia diz que sobe os 3. Moisés lá de cima do monte erguia as mãos, e a Bíblia diz que quando Moisés estava com a mão estendida, o povo de Israel prevalecia. Era amalequita caindo para um lado, amalequita caindo para o outro, Josué vencendo ao fio da espada. Mas enquanto os braços de Moisés ficavam pesados, cansados, e ele baixava os braços, a Bíblia diz que Amaleque revertia a situação e começava a vencer o povo de Israel. Mas em cima do monte tinha Arão e tinha Ur. Eles colocaram uma pedra, irmão. Aquela pedra não estava ali por acaso. Quem é a pedra, irmão? Quem é a pedra que a gente descansa quando a gente está no momento de dificuldade? Quem é a pedra que a gente repousa quando estamos enfrentando luta? Quem é a pedra de esquina que foi rejeitada pelos edificadores?
jogaram a pedra lá, disseram: Moisés, se sente porque você está cansado. Aí Arão foi de um lado, pegou no braço dele e levantou. Hur foi do outro lado, pegou o outro braço dele e levantou. E quando Moisés levantou os braços, a Bíblia diz que Israel começou a vencer a batalha, porque os braços de Moisés estavam erguidos. Erga o teu braço nessa noite, irmão. Erga o teu braço, porque braço erguido é sinal de vitória. Diga para quem está do teu lado: braço levantado é sinal de vitória. Braço, levanta a tua mão, levanta a tua mão, adore a Deus, porque quando tu levantar o teu inimigo vai cair. Quando tu levantar o teu inimigo vai cair, ele vai cair. Shurabaca. Vou terminar, irmãos. Sabe quem foi outro na Bíblia que cansou? Davi. E o texto é clássico, irmãos. Livro de 2 Samuel, capítulo 21. Pastor Davi tinha enfrentado 3 anos de fome. Tu imagina alguém enfrentando 3 anos de fome. Não é fomezinha pequena não, irmão, que vai no supermercado, não tem arroz, não tem feijão. É fome a ponto da terra ficar estéril. Não tinham o que comer, por causa da desobediência de Saul. Agora Davi está colhendo o que o rei Saul, a desobediência de Saul, comprometeu Israel. A Bíblia diz que Davi consultou o Senhor e descobriu que era por causa de Saul. E quando Davi pega 10 moços dos filhos dos seus inimigos e entrega para sacrificar, os quais aqueles a qual Saul tinha poupado, que Deus mandou não poupar. Aleluia. A Bíblia diz que a fome cessou. E agora Davi pensa: vou viver bonança. Afinal de contas, acabei de sair do período de fome, agora eu vou viver bonança. Aí o texto diz: e se levantou uma guerra. Você já imaginou, irmão? Depois de 3 anos de fome, se levantar uma guerra? Pergunta para quem está do teu lado: se fosse você, o que você faria? Se levanta uma guerra. E não era qualquer guerra, irmão. Era contra 4 gigantes. 4 gigantes. E aí o texto diz, lá em 2 Samuel 21, 15: e Davi entrou em uma outra peleja, e tanto que ele lutou, que Davi se cansou. Só que sabe o que eu acho lindo nesse texto de 2 Samuel 21, 15? É que Davi se cansou, pastor Fábio, mas ele não desistiu da guerra. Ele ia para a guerra de qualquer jeito, cansado. Já era um homem de 70 anos. Já não era mais aquele jovem que colocou a pedrinha na funda de 16 anos e derrubou Golias. Já era um ancião de 70 anos, com as forças debilitadas, mas ele diz: eu vou para a guerra. Mas como Deus sabia que ele ia cair na guerra, e Deus levantou alguém. Porque, irmão, quando você está prestes a tombar, Deus levanta alguém para te auxiliar. Oh, aleluia.
Quando Davi vai lutar contra o gigante, a Bíblia diz que Deus levanta um jovem chamado Abissai. A palavra Abissai significa dádiva de Deus. Deus está reservando um presente para alguém aqui nessa noite. Quando o gigante Esbibenob te levanta, Deus levanta Abissai. Abissai sai, vai lutar contra Esbibenob e derrota Esbibenob. Olha para Davi e diz: meu Senhor, tu não vai guerrear, para que a lâmpada de Deus não se apague em Israel. Em outras palavras, ele estava dizendo assim: o senhor está cansado, mas o senhor ainda é referência. O senhor está cansado, o senhor está avançado em idade, mas ainda continua sendo uma referência. Tu ainda continua sendo referência. E para cada gigante que se levantou contra Davi naquela guerra, Deus levantou um amigo. Eu profetizo na tua vida nessa noite. Isso é para crente que crê, irmãos. A palavra profética, que nos momentos mais difíceis da tua história, Deus está levantando um amigo. Jesus disse para os seus discípulos: não vos chamarei mais servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas a partir de agora vou chamar vocês de amigo. O teu maior amigo já está aqui, se chama Jesus de Nazaré. Segura na mão dele, você não vai cair, você não vai perecer, você não vai morrer, você não vai naufragar. Segura na mão do Senhor nessa noite. Quantos acreditam nessa palavra? Elias, no seu ânimo, pediu a morte, se cansou. Assim como Paulo, assim como Davi, o profeta, irmãos, o príncipe dos profetas, se cansou. Lutou contra 850 profetas inimigos, por causa do recado de uma mulher. Ele pediu a morte. Você conhece a história. Quando ele deita debaixo de um zibro, no deserto de Berseba, do poço do juramento, que ele adormece, o anjo desce, toca no profeta e diz: levanta. Deus está mandando você levantar nessa noite. Deus não te chamou para ficar prostrado. Deus não chamou você para ficar deitado debaixo de um zimbro. Aleluia. Levanta, Elias, come e bebe, porque muito grande é a tua caminhada. Deus está dizendo para você: não acabou, viu? Ainda não acabou. Muita coisa vai acontecer na tua história. O que Deus te prometeu vai se cumprir. Eu vou repetir: o que Deus te prometeu vai se cumprir. A tua história não vai terminar assim. Aleluia. Mas pastor, eu estou cansado, estou fadigado, estou que nem Paulo. Mas Deus está dizendo: não vai terminar assim. Para encerrar, Paulo vai dizer: é por isso então
que a partir de agora eu sinto prazer na fraqueza. Mas Paulo, não é na força? Não, é na fraqueza. Porque eu sei que quando eu estou fraco, aleluia, aí é que eu estou forte. Mas eu não estou forte por causa da força do meu braço. Eu não estou forte por causa da força do meu corpo. Não, eu estou forte porque aquele que está sobre mim, aleluia, Ele garante a minha força. Porque quando a gente acha que está forte, a gente acha que não precisa de Deus. Então Paulo entendeu que quando ele estava fraco, então ele estava vulnerável, aí Deus entrava em ação na vida dele, aí Deus entrava em ação, aleluia, na causa, então ele se sentia forte. Da mesma forma eu quero profetizar para você nessa noite, você que entrou aqui se sentindo fraco, você que entrou aqui nessa noite se sentindo pequeno, sentindo que as tuas forças estão se esvaindo, Deus está mandando dizer para você: não desanima, não desanima, porque quando tu pensa que você está fraca, quando você pensa que você está fraco, aí é que você está forte. Ele está segurando na tua mão nessa noite. Tenha uma semana abençoada. Eu sei que você talvez nem viria para o culto nessa noite, mas você veio até aqui, o Espírito Santo te trouxe para que você pudesse ouvir essa palavra. Você que está em casa, nos acompanhando, talvez pelas redes sociais, pelos meios de comunicação, Deus está falando com você também. Talvez você não veio ao culto hoje porque está se sentindo fraco, mas Deus tem uma palavra para você também. Começa a sentir a presença de Deus aonde você está. Oh, aleluia. Começa a sentir fortaleza na tua vida. Começa a sentir a força chegando na tua vida. Aleluia. Porque a Bíblia diz, lá em Isaías, capítulo de número 40, versículo 29, dá força ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Olha a matemática de Deus. Para quem não tem nenhum vigor, nenhum é nada, mas do nada Deus te faz fazer, Deus te faz ter forças. E eu quero profetizar na sua vida nessa noite, que a força de Deus está entrando sobre você. Se coloca de pé em nome de Jesus. Eu quero perguntar se tem alguém que entrou aqui no nosso meio, que está se sentindo fraco espiritualmente, está se sentindo fraco psicologicamente. Você que talvez ainda não aceitou a Cristo como teu Salvador, ou você que se afastou dos caminhos do Senhor, do Evangelho, e nessa noite você ouviu essa palavra, assim como Deus falou com Paulo, Ele está falando contigo: a minha graça te basta. E essa graça está sendo derramada para a sua vida nessa noite. Eu gostaria que você desse o sinal com a sua mão. Tem alguém que gostaria de dar um passo para Jesus? Vem aqui, meu querido, quero orar por você. Aleluia. Está vindo. Peço para que alguém acompanhe esse amigo que está vindo aqui. Glória a Deus. Deus te abençoe. Sinta a fortaleza de Deus na tua vida. Deus conhece o que você tem passado. Talvez muitos não te entendem, mas Deus te entende nessa noite. E Ele vai mudar a tua história. Você já não é mais a primeira pessoa. Tem mais alguém na nave da igreja, na galeria, que gostaria de dar um passo para Jesus? Ou você que está afastado dos caminhos do Senhor, gostaria de retornar para o Senhor nessa noite? Dê um sinal com a sua mão e vem aqui à frente que eu quero orar por você. Tem alguém? Na galeria tem alguém? Aqui na nave da igreja o Senhor está aqui. É noite de salvação, é noite de aliança. Tem mais alguém?
Se não tiver, que Deus possa lhe dar uma outra oportunidade. Nós vamos orar pela vida desse senhor que está aqui à frente, que está se entregando para Jesus nesse dia. Convido a igreja a orarmos ao Senhor. Querido Deus, amado Pai Celestial, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra que foi ministrada nesta hora, Senhor, e pela vida, meu Deus, desse Senhor que está aqui, meu Pai, à frente, que deu ouvidos à tua palavra, à tua voz. Senhor, tu conhece, meu Deus, o que ele tem passado, o que ele tem enfrentado. Olha, Pai Celestial, entra na vida dele agora, Senhor. Entra, meu Pai, com providência, Senhor. Meu Deus, vai repreendendo todo o mal, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que não seja a minha mão, mas que seja a tua mão, Senhor, sobre ele agora. Vai repreendendo todo o mal, Senhor, vai libertando, vai salvando, vai transformando, para a glória do teu nome. Escreve o nome dele no livro da vida, Senhor. Meu Pai Celeste, Senhor, vai entrando na família, vai entrando na saúde, vai entrando, Senhor, no seu psicológico, Senhor, na sua vida espiritual, na sua vida financeira, na sua vida material. Vai entrando na sua casa, na sua família, vai fazendo milagre, e ele saia daqui renovado, que ele saia daqui, Senhor, abençoado, de posse de vitória, porque tu és um Deus que faz milagre. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, que tu possas abençoá-lo e que ele possa ter permanência na tua presença e na tua casa. Senhor da glória, eu te agradeço por tudo, Senhor, em nome de Jesus. E a igreja vai dizer amém. Que Deus abençoe ao nosso querido irmão, que Deus abençoe a todos os irmãos e a igreja. E assim eu agradeço a rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém.